Bom dia, queridos. Bem-vindos à nossa última aula sobre o ofício do diaconato. Hoje nós vamos compartilhar o que diz a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre o ofício do diácono. A Constituição da Igreja Presbiteriana e os princípios de liturgia, bem como o Código de Disciplina, eles se encontram neste livro, que é um livro chamado O Manual Presbiteriano. Não sei se vocês conseguem visualizar, agora sim, o Manual Presbiteriano. Vocês terão um livro desses, assim que forem ordenados ao ofício, para que se aprofundem no conhecimento daquilo que ele nos diz sobre as ordens da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós vamos compartilhar através desse PowerPoint as principais informações sobre o ofício de diácono. Vamos caminhando. Os artigos 27 a 29 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, a primeira parte deste livro, nós vamos observar alguns princípios sobre o diaconato, que são eles. Primeiro princípio: a Igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, do governo e beneficência mediante oficiais, que se classificam em presbíteros, regentes e diáconos. Para efeito de classificação, os pastores são os presbíteros docentes, os presbíteros eleitos pela igreja são os presbíteros regentes e há também os diáconos. Uma coisa importante: estes ofícios são perpétuos, ou seja, uma vez eleito presbítero, uma vez eleito diácono, você continuará sendo presbítero, sendo diácono, mesmo que não seja reeleito pela igreja. É por isso que se afirma que estes ofícios são perpétuos, mas o exercício destes ofícios é temporário. Alguém pode ser presbítero por 5 anos, não sendo reeleito, ele não continua no presbiterato regente da igreja, mas continua sendo presbítero em disponibilidade. Da mesma sorte, os diáconos podem ser eleitos, não sendo reeleitos, eles não são diáconos em exercício, mas continuam sendo diáconos em disponibilidade, porque os ofícios são perpétuos e o seu exercício é temporário. Quem pode ser votado enquanto presbítero, enquanto diácono? Aqueles que têm 18 anos, que é a idade da maioridade civil no Brasil, e aqueles que são civilmente capazes. Quem é civilmente capaz é aquele que tem capacidade de responder por si mesmo e pelas suas ações. É importante destacar também que pastores e presbíteros, eles são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, nós servimos a igreja, mas podemos servir também ao presbitério, se eleitos representantes, no caso de presbíteros, ao sínodo, no caso de presbíteros, e ao Supremo Concílio, no caso de presbíteros. Sínodo e Supremo Concílio, pastores também podem ser representantes desde que eleitos pelo seu concílio de origem. O presbitério, por exemplo, elege presbíteros e pastores para representarem o presbitério no sínodo e elege presbíteros e pastores para representarem o presbitério no Supremo Concílio. O diácono é oficial da igreja a que pertence. Bom, quem pode ser admitido e do que depende a admissão de alguém para que ele possa ser oficial da igreja? Nos vídeos anteriores que vocês assistiram, vocês puderam ver a parte bíblico-doutrinária destes ofícios. E um dos pontos destacados em todas as pregações é que esta eleição, ela depende sobretudo da vocação do Espírito Santo. Se você deseja ser diácono, se você deseja ser presbítero, você tem que se sentir vocacionado para esta função. É importante essa vocação interna, essa convicção de que eu posso servir a Igreja de Deus
como diácono, posso servir a Igreja de Deus como presbítero, ou posso servir a Igreja de Deus como pastor. Pelo que nós já vimos nos estudos, diaconia é um termo que se aplica a todos os membros da igreja, sendo que aqueles que são eleitos, a diaconia é um serviço específico com funções específicas, assim como o presbiterato, um serviço específico com funções específicas, e o pastorado, um serviço específico com funções específicas. Primeiro ponto, portanto, vocação do Espírito Santo. Essa vocação do Espírito Santo tem que ser reconhecida primeiro por você. Em segundo, ela tem que ser reconhecida pelo povo de Deus, ou pela aprovação do povo de Deus. Ou seja, as pessoas que são da igreja, seus irmãos em Cristo, eles devem perceber em você evidências de que você tem um chamado para ser diácono, você tem um chamado para ser presbítero, você tem um chamado para ser pastor. E eles reconhecem esse chamado e o aprovam, escolhendo você para essa função. O fato de elegerem alguém para esta função indica que a igreja vê em você condições para o exercício dessa função. E dependem também da ordenação e investiduras solenes, conforme a liturgia da igreja. Tanto presbíteros quanto diáconos, uma vez eleitos pela igreja, eles são ordenados pelo conselho da igreja para o exercício da sua função. É possível exercer simultaneamente as duas funções? Não. Você exerce uma função de cada vez. Ou seja, ou você é presbítero ou você é diácono. Se você já é presbítero da igreja, você não pode ser votado para diácono. No entanto, se você é diácono da igreja, você pode ser votado para presbítero, sendo que, ao aceitar a eleição para presbítero, cessam as suas funções de diácono. Mas não se pode exercer simultaneamente os dois ofícios. Eu não posso ser presbítero e diácono ao mesmo tempo e ordenado para esses dois ofícios ao mesmo tempo. Como presbítero, eu posso exercer funções que são diaconais. Você pode, por exemplo, estar cuidando da ordem da igreja, estar cuidando da ordem do templo e suas adjacências. Você pode acolher os visitantes, indicar local aos visitantes, você pode dar-lhe uma Bíblia, um inário, para que ele possa acompanhar o culto. E são coisas específicas de um diácono, mas você não pode exercer legalmente os dois ofícios ao mesmo tempo. Outra coisa, ninguém deve ser obrigado a aceitar um ofício, seja qual for, contra a sua vontade. Ele não pode ser forçado a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade, ele não pode se sentir constrangido contra a sua vontade. Por isso, existe uma pergunta solene que é feita quando a eleição termina. Você aceita a eleição para este ofício? Você deve responder, de acordo com a sua consciência, sim ou não. A resposta afirmativa indica que você não está sendo obrigado ou constrangido a exercer qualquer ofício na igreja. Atribuições de um diácono de acordo com o artigo 53 da CIPB. Vamos observar o que esse artigo nos diz. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho da igreja para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente a estas coisas. Primeiro, a arrecadação de ofertas para fins piedosos. Geralmente, igrejas com sistema de dízimos e ofertas centralizado como a nossa, o conselho vota uma verba para que a junta diaconal possa usar essa verba na assistência das pessoas necessitadas. E a própria junta diaconal pode solicitar ao conselho, né, mais verba se as necessidades forem ainda maiores. É proibido a arrecadação de ofertas ou mesmo a arrecadação de produtos para se formar uma cesta básica e assim assistir os necessitados? Não, de forma alguma. O diácono pode, com o consentimento do conselho, fazer um pedido à igreja e os irmãos colaborarem e ofertarem, né, produtos ou até mesmo dinheiro para que uma pessoa seja assistida em suas necessidades. Percebo que no ofício do diaconato é necessário esta sensibilidade para perceber
quem é que está necessitado. Muitas vezes, não só a sensibilidade, mas às vezes uma visita, uma checagem, para ver se realmente é alguém que está necessitado. Mesmo em relação à misericórdia, a Bíblia estabelece alguns critérios para que as pessoas sejam assistidas. E em tempos como os nossos, em que há muitos que se aproveitam da boa fé e boa vontade das pessoas, esta sensibilidade, esse discernimento, esta sabedoria se tornam essenciais. O segundo ponto, cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Um dos ministérios muito importantes do diácono é ter um olhar atento para essas pessoas, pobres, doentes e inválidos. Notem que na eleição dos diáconos em Atos 6, eles foram eleitos justamente porque as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas da distribuição de alimentos. E isto gerou uma murmuração na igreja, e essa murmuração levou os apóstolos a tomar a importante decisão de escolher diáconos, homens que fossem diáconos e que pudessem assistir a essas necessidades, enquanto eles, os apóstolos, se dedicavam à pregação do evangelho. Então, é importante ter esta percepção de há pessoas nessas condições na igreja, há pessoas que têm essa necessidade e que podem ser assistidos pelo povo de Deus. Item C, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Então, sempre os diáconos ficam à porta, eles observam se não há entrada de estranhos, se não há entrada de pessoas que coloquem em risco a boa ordem, até a, a vida de pessoas que estão nas dependências da igreja. É aquele que observa, se possível, os carros próximos estacionados, ver se não há ninguém mal intencionado. É aquele que cuida da recepção e do acolhimento das pessoas que vêm à igreja, desde membros da igreja até visitantes. Num dia de culto especial, se a igreja estiver lotada, é aquele que observa e indica bancos em que essas pessoas possam ocupar, ou até providencia bancos adjacentes para que essas pessoas sejam alojadas no templo. Cuida, portanto, da manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. E exerce a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Por exemplo, alguém embriagado entrar na casa de Deus e começar a atrapalhar o culto, colocar-se junto a essa pessoa, com toda a cautela, pedir que essa pessoa faça silêncio, que acompanhe o culto. E se essa pessoa se mostrar resistente, conduzir essa pessoa com delicadeza, se possível, a um local fora da nave do templo, a fim de que não atrapalhe a boa ordem na casa de Deus. Ainda são atribuições do diácono, de acordo com o artigo 64. E também dizem respeito ao mandato do diácono, de acordo com o artigo 64 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tanto o presbiterato quanto o diaconato, eles são ofícios que têm um período de duração, 5 anos. Então, aqui nós estamos fazendo eleição ou reeleição, porque vence o mandato do nosso irmão, diácono Adilson, único diácono em atividade atualmente na igreja, e vamos eleger mais 2 diáconos, cujo mandato vai se iniciar com a sua ordenação. Depois da sua ordenação, ele exercerá esse mandato ininterruptamente por 5 anos. O mandato do presbítero e do diácono, eles duram 5 anos e podem ser renovados indefinidamente. 3 meses antes que termine o mandato dos diáconos em exercício ou dos presbíteros em exercício, o conselho fará proceder à nova eleição, dando instruções quanto ao ofício. Tanto é que essas nossas aulas, aulas de pastores renomados da Igreja Presbiteriana do Brasil, cujos vídeos foram coletados e enviados aos irmãos, e quanto a esta aula se constitui nessa instrução à igreja sobre a eleição de oficiais. Hoje nós terminamos com a questão dos diáconos, mas continuaremos ainda por mais 3 meses com a instrução para o ofício de presbítero. Aliás, gostaríamos de convidar todos que estão fazendo esse curso, inclusive os diáconos que forem eleitos, para que continuem fazendo o curso e também assistam os vídeos que dizem respeito ao ofício de presbítero. É muito importante a gente conhecer
enquanto líderes e enquanto oficiais da igreja, quais as atribuições, quais os privilégios, quais as responsabilidades de ambos os ofícios. Fim do mandato de presbítero ou diácono não sendo reeleito, ou tendo sido exonerado a pedido, ou ainda por haver mudado de residência, que não lhe permita exercer o cargo, ele, presbítero ou diácono, ficará em disponibilidade. Ou seja, pode ser convidado a exercer essas funções temporariamente na igreja que estiver, pode ser convidado a exercer essas funções onde ele estiver congregando. E, quando convidado, né, pode distribuir os elementos da Santa Ceia e, no caso de presbíteros, tomar parte na ordenação de novos oficiais, mesmo estando em disponibilidade. Como você viu lá atrás, né, os ofícios são perpétuos, o exercício do ofício é que é temporário. Então, uma vez diácono, diácono para sempre, a não ser que esteja exonerado, a pedido ou administrativamente. Uma vez presbítero, presbítero para sempre, a não ser que esteja exonerado, né? Ou a pedido ou administrativamente. E uma vez pastor, pastor para sempre, a não ser que seja despojado ou exonerado. O artigo 55 da nossa CI diz: os presbíteros e diáconos devem ser assíduos e pontuais no cumprimento dos seus deveres. Portanto, eles devem estar sempre na igreja. Importante entender que nós somos líderes, e eu gosto de uma comparação que diz que nós somos líderes, como líderes somos tais quais os espias que foram ver a terra. Nós somos os primeiros que temos que crer nas promessas de Deus. Nós somos os primeiros que devemos crer nos horizontes de Deus. Nós devemos ser aqueles que vão animar o povo de Deus e fazer com que o povo de Deus enxergue além das circunstâncias e além das dificuldades a conquista daquilo para o qual fomos conquistados. Então, como espias fiéis, líderes diante da igreja, nós precisamos ser assíduos. Além da assiduidade, a pontualidade no cumprimento dos nossos deveres. Já sabemos quais são, devemos ser assíduos e pontuais para cumpri-los. Irrepreensíveis na moral, procurar viver uma vida de obediência à palavra de Deus e santidade diante de Deus. Somos pecadores no processo de santificação, mas precisamos viver esse processo com muita seriedade, procurando ser a cada dia melhores, procurando ser a cada dia mais puros, mais santos, mais perfeitos. Nós não podemos nos estagnar na nossa vida cristã e devemos lutar para ter maturidade. O oficial, sobretudo, deve ser o exemplo de maturidade da igreja, para que ele agregue e não disperse, para que ele junte pessoas e não espalhe, para que ele possa acolher, ele possa restaurar, ele possa integrar pessoas e não afastá-las da igreja. Essa responsabilidade cabe a mim como pastor, cabe aos presbíteros, cabe aos diáconos e, de certa forma, a todos os irmãos da igreja. Então, moral irrepreensível, sadios na fé. Quando se fala sadios na fé, diz respeito àquilo que nós cremos. Então, nós não podemos, por exemplo, ser pessoas levadas por todo e qualquer vento de doutrina. Precisamos estar firmados no conhecimento da palavra de Deus e a nossa fé tem que estar solidificada nas doutrinas da palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo que no último tempo surgiriam pessoas que não suportariam essa doutrina e se cercariam de falsos mestres, conforme a cobiça do seu coração, como que sentindo coceira nos ouvidos, e dariam ouvidos a fábulas. E a gente vive um tempo exatamente assim. Há tantos e tantos pregadores que se arvoram o direito de pregar nas redes sociais, e há muita coisa boa, mas também há muito veneno. E nós precisamos discernir aquilo que é a fé que uma vez por todas foi dada ao povo de Deus, esta contida na palavra de Deus, e as inovações e modismos que surgem e que não têm respaldo bíblico. Então, nós precisamos ter esta saúde em nossa fé. E a saúde na fé diz respeito também à saúde da fé individual que nós temos em Cristo, né, em Deus, no Espírito Santo, na palavra. Então, nós precisamos alimentar nossa fé, ouvindo cada vez mais a palavra de Deus.
prudentes no agir. Podemos agir intempestivamente, irrefletidamente, agir de cabeça quente, agir ao sabor das emoções. Nós precisamos pensar muito antes de agir. E não só antes de agir, antes do falar. Por isso também uma das responsabilidades é ser discretos no falar, né? Diz a Bíblia que no muito falar é transgressão. E alguns ofícios, por natureza, exigem que falemos, né? Então é preciso tomar muito cuidado no falar, porque nem sempre somos felizes ao falar. E a palavra é uma seta lançada. Uma vez lançada, é impossível buscá-la de volta. É possível apenas dizer que não foi lançado na intenção de ferir alguém, que foi uma palavra irrefletida e feliz. Se necessário, pedir perdão àqueles que se sentiram magoados ou ofendidos, mas, se possível, discernimento antes de falar, né? Pensar duas vezes, refletir duas vezes. E exemplos de santidade de vida, né? Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso vale para qualquer membro da igreja, isso vale para qualquer oficial, seja diácono, presbítero ou pastor. Portanto, essa recomendação de Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. No artigo 56, nós temos a seguinte informação: as funções de presbítero e diácono cessam, primeiro, quando terminar o mandato e não ser reeleito. Então, cessa a função, não cessa o cargo. O cargo, como nós vimos, é vitalício. Então, se terminou o mandato, não foi reeleito, tanto o presbítero quanto o diácono fica em disponibilidade. O segundo ponto, quando ele se muda para um lugar que o impossibilita de exercer o cargo. Então, nesse caso, ele não pode servir mais a igreja local porque mudou-se para uma outra localidade, está numa outra igreja. Então, correto a fazer nesse caso é transferir-se para essa igreja, haja visto que, a partir de então, ele vai frequentar essa outra igreja, este outro lugar. Uma outra condição é mudar-se para o lugar for deposto, item C. Se ele for deposto. Quando é que um diácono ou presbítero é deposto? Quando ele é disciplinado por ter cometido uma falta, né, que traga o exercício da disciplina sobre a sua vida. Então, faltas éticas, faltas morais, que sejam objetivo de denúncia, elas podem levar um pastor, um presbítero ou um diácono a ser deposto. Outra situação é ausentar-se por mais de 6 meses sem justificar a sua ausência, tanto das reuniões do conselho, se for presbítero, quanto da junta diaconal, se for diácono. E, por último, ser exonerado administrativamente ou a pedido ou ouvido da igreja. A exoneração administrativa é quando o oficial não se adequa àquela função e não exerce aquela função a contento ou como esperado. Pode ser exonerado administrativamente. Ou ele pode pedir a sua exoneração se, no exercício da sua função, ele não se achar chamado para este cargo. Bom, mas, em ambos os casos, é preciso ouvir a igreja, porque foi a igreja que o elegeu. Preciso reunir a assembleia e ouvir a igreja. Quanto à ordenação e instalação de presbíteros e diáconos, agora nós vamos ver nesse mesmo livro, só que nos princípios de liturgia. O artigo 26 diz o seguinte: quando a igreja eleger alguém para o ofício de presbítero ou diácono, notem, julgadas a idoneidade do eleito para o cargo e a regularidade da eleição. Então, primeiro, o conselho vai ver se houve uma eleição regular, né? Se essa eleição, por exemplo, não houve pessoas que manipularam os votos, pessoas que votaram duas vezes, ou se não houve pessoas que durante a eleição fizeram campanha para a eleição deste ou daquele oficial. Se não houve isso, a eleição é considerada regular. E julgadas também a idoneidade do eleito. Ou seja, o conselho vai examinar o presbítero e o diácono
vai questionar o presbítero ou diácono sobre a sua experiência religiosa, sobre as suas convicções, sobre o seu conhecimento doutrinário, e se ele se acha apto a exercer o cargo, e se o conselho, após este exame, julgar satisfatórias e favoráveis as respostas dadas, ele pode então ser eleito. Pode ser, uma vez eleito, ser ordenado. E vai se fixar então dia, hora e local para a ordenação e investidura, que se darão durante uma reunião do conselho, numa cerimônia muito solene, muito bonita. Princípios da liturgia, artigo 27. Numa reunião pública, o presidente do conselho e o ministro que fizer as suas vezes realizará a cerimônia solenemente, lendo a palavra de Deus, orando e impondo as mãos sobre o ordenando. No caso, os presbíteros, membros do conselho, imporão as mãos sobre o ordenando, cabendo também, em momento oportuno, fazer uma exposição clara e concisa da natureza do ofício, da sua dignidade, dos seus privilégios e dos seus deveres. Note que, embora ele tenha sido instruído antes, é necessário que se faça isso também no momento da sua ordenação. Agora, artigo 28 dos princípios de liturgia. Os presbíteros e diáconos assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus, na lealdade à confissão de fé e aos catecismos e à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, você deve estar comprometido com as doutrinas e com a lei, né, com o regimento da igreja que você serve, da igreja que você abraça, ou seja, da igreja presbiteriana para a qual você está sendo eleito um oficial. Ainda no artigo 29, prometer cumprir com zelo e fidelidade o seu ofício. Também manter e promover a paz, unidade, edificação e pureza da igreja. Notem que este é um artigo pequeno, mas muito importante. Primeiro, a sua responsabilidade ao dizer sim e a sua responsabilidade ao ser ordenado, cumprir com zelo e com fidelidade o seu ofício. Ou seja, se alguém que não pode ser relaxado é o pastor, é o presbítero, é o diácono. Se alguém que não pode ser negligente, é o pastor, presbítero e diácono. Nós somos os líderes da igreja, a igreja vai olhar para nós, e é nós que temos que ensinar a igreja através da nossa atitude, do nosso procedimento, que as coisas que fazemos para Deus devem ser feitas com zelo e com fidelidade. São dois pontos muito importantes. E, por outro lado, nós somos as pessoas que devem pacificar a igreja. Se alguém que vai receber essa bem-aventurança de pacificadores, esses devem ser pastores, presbíteros e diáconos. Porque enquanto líderes, as pessoas estarão olhando para nós. E se nós formos pessoas que inclinadas a causar cismas, divisões, discussões, porfias, nós dividimos a igreja em vez de uni-la. E as pessoas não devem estar seguindo este ou aquele presbítero, este ou aquele diácono, este ou aquele pastor. As pessoas na igreja devem estar seguindo a Jesus. Então, estes ofícios estão voltados a ensinar as pessoas a seguir a Jesus. Portanto, é função nossa promover paz, unidade, edificação e pureza da igreja. Se alguém, por exemplo, traz uma informação a você sobre um outro irmão, seja em forma de queixa, seja em forma de denúncia, ou seja em forma de fofoca, né, você não cumpre dar sequência a esta informação passando a outras pessoas da igreja. Você deve aconselhar esta pessoa e, se necessário, trazer o assunto ao conhecimento, né, do conselho, para que o conselho possa resolver esta situação. Antes de levar ao conselho, você, presbítero, você, diácono, pode tentar resolver de um modo suasório. O que é o modo suasório? É persuadindo a pessoa, discipulando aquela pessoa em relação a este ponto através da palavra de Deus. Mas jamais nós podemos ser pessoas que levam e trazem informações entre uns e outros. No caso do presbítero, aquilo que é tratado em conselho é sigiloso, de tal forma que nem a sua esposa deve saber, nem os seus filhos devem saber, ninguém da sua família deve saber.
Há assuntos que não são sigilosos e que, obviamente, devem ser levados ao conhecimento da igreja, e assuntos que são sigilosos e devem permanecer ou na junta diaconal ou no conselho, sem que sejam levados para outras pessoas, a não ser para aqueles que são líderes e que devem ajudar na solução de um problema. É muito importante que haja essa discrição no exercício dos ofícios para que nós possamos colaborar, então, com a paz da igreja, com a unidade da igreja, com a edificação da igreja e com a pureza da igreja. E quanto à igreja, artigo 30 do Princípios de Liturgia, a igreja deve se comprometer a reconhecer o oficial eleito e prometer diante de Deus dar-lhe respeito e obediência a que tem direito, de acordo com as Sagradas Escrituras. Ou seja, eles devem ser respeitados no exercício da sua função, como servos de Deus, sobre os quais foi dada esta incumbência e que tem essa responsabilidade, e que, portanto, merecem o respeito enquanto permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Gosto muito da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ela diz que o pastor, o presbítero, o diácono, eles merecem essa obediência, merecem esse respeito, desde que permaneçam fiéis às Sagradas Escrituras. A partir do momento que estes passem a ensinar doutrinas erradas, tragam coisas que venham da sua própria mente ou que sejam as novidades do momento, mas que não estejam conformes à palavra de Deus, eles não merecem ter este respeito e ter esta obediência. Antes merecem ser questionados à luz da palavra de Deus. A igreja é convidada a ser como os crentes berianos, que ouviram a palavra através daqueles que a pregavam, mas iam conferir nas escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. E esse também é uma função nossa, enquanto pastores, presbíteros e diáconos, estar conforme a palavra de Deus, para que assim possamos merecer o respeito e a obediência daqueles que estão na igreja. Nesse momento, nós vamos passar algumas perguntas e respostas. Vale dizer que muitas perguntas que foram feitas, elas foram respondidas através dos vídeos que foram enviados. Os 3 vídeos das 3 palestras que foram enviadas. Outras que não foram respondidas, nós vamos respondê-las neste momento, à luz da palavra de Deus. Então, quais as principais exigências? Essa pergunta já foi parcialmente respondida nos vídeos que foram enviados aos irmãos. Mas há um artigo de número 14, na nossa CI, deixa eu colocar no foco aqui, no nosso manual presbiteriano, na nossa Constituição da Igreja, que diz respeito às atribuições de todos os membros da igreja. E também pastores, presbíteros e diáconos. Quais são estas responsabilidades? Vamos lá. Primeiro, viver de acordo com a doutrina e prática das Sagradas Escrituras. Então, todos nós somos convidados a moldar a nossa vida, não o que nós achamos certo, não o que as outras pessoas acham certo, mas moldar a nossa vida de acordo com a doutrina e a prática ensinada na Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa regra e única regra de fé e prática. Um segundo princípio, honrar e propagar o Evangelho com a vida e com a palavra. Nós, por natureza, devemos ser o Evangelho, de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e nos imitar. O alvo de todo líder é ser como Paulo, que disse aos Coríntios: sede os meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Notem a imensa responsabilidade daquele que lidera. As pessoas olharem para nós e verem Cristo em nós e termos a autoridade a tal ponto de dizer: olha, podem me imitar. Sejam os meus imitadores, como eu sou o imitador de Jesus Cristo. Terceiro ponto, sustentar a igreja e suas instituições moral e financeiramente. Então, moralmente, o que significa sustentar a igreja moralmente? Sustentar a igreja moralmente é não ser enquanto líder motivo de escândalo ou motivo de tropeço para qualquer pessoa. É ser um líder que seja visto e reconhecido tanto dentro da igreja quanto fora da igreja como líder, como uma pessoa de Deus, uma pessoa que conhece a Jesus Cristo.
E sustentar financeiramente é sustentá-la através dos dízimos e das ofertas. Nós, líderes da igreja, devemos ser pessoas que entendam a importância da contribuição para a igreja, por ser um ensinamento bíblico, por ser um ensinamento escriturístico. E mais do que dizer respeito a valor, diz respeito à fidelidade. Consagrar dízimos e ofertas é um ato de honra a Deus, é um ato de fidelidade a Deus. E nós precisamos estar cientes de que, enquanto líderes, devemos colaborar para a igreja a quem servimos, veja, para que ela possa servir também a outras pessoas. Em se falando do ofício do diaconato, uma das finalidades daquilo que se arrecada na igreja é servir ao povo de Deus e servir aqueles que estão necessitados. Então, precisamos ter o olhar voltado para as pessoas vulneráveis e seus momentos de vulnerabilidade e assisti-las, não só dando o peixe, como nos diz a palavra, mas ensinando-as a pescar também. Obedecer às autoridades da igreja enquanto estas se forem fiéis às Sagradas Escrituras. E aí está o ponto que nós destacamos. Nossa obediência, ela tem limites. Se os líderes forem fiéis às Sagradas Escrituras, eles merecem essa obediência, merecem esse respeito. E enquanto forem fiéis, eles merecem essa obediência e esse respeito. E participar dos trabalhos e reuniões da igreja. É óbvio que hoje muitos, em virtude de trabalho, em virtude de, às vezes, uma agenda apertada, não conseguem estar todos os trabalhos da igreja. Mas é importante que a gente priorize, né? Priorize, se possível, a frequência em todos os trabalhos da igreja, para que assim possamos incentivar, estimular o povo de Deus e participar daquilo que está ocorrendo na igreja. Inclusive nas assembleias, sejam assembleias ordinárias, aquelas feitas no início do ano, onde a gente ouve relatórios e escolhe o secretário de atas, sejam nas assembleias gerais extraordinárias, cujas funções, dentre tantas, são a de eleger novos oficiais, como essa que ocorrerá brevemente em nossa igreja. Próxima pergunta: o que é permitido e o que não é permitido a um diácono? Estou aqui na frente das letras. Bom, além daquilo que já foi dito nas mensagens, nós gostaríamos de destacar aqui três coisas. Primeiro, tudo quanto a palavra de Deus proíbe não é permitido a nenhum membro da igreja, ao pastor, ao presbítero e ao diácono também. Então, aquilo que é proibido, não adianta tentar negociar, tentar racionalizar. Se é proibido, sua prática é pecaminosa. Então, tudo que é proibido não faz parte daquilo que um diácono, um presbítero, um pastor, qualquer membro da igreja deve fazer. Mas Paulo diz que há coisas que não são proibidas, né? Coisas que são lícitas. Agora, dentro dessas coisas que não são proibidas, não são lícitas, há três critérios, e eu acho esses critérios fantásticos. Vou dar um exemplo aqui de coisas que são lícitas. Assistir a uma série, né, televisiva com critério, sabendo discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, porque hoje há muita mistura do que é ruim até em séries e até em séries infantis. Então é importante assistir estas séries e até filmes com esse discernimento. Bom, considerando que esta série, esse filme é lícito, há três critérios. Primeiro, convém a mim assistir? Faz bem a mim, enquanto servo de Deus? Esse é um dos critérios. Segundo, edifica. Aí você pode perguntar, mas edifica, é complicado eu ver isso numa obra cultural, né? Num filme, numa série ou em num livro. Agora veja, Paulo diz: examine de tudo, retenha o que é bom. Então, há possibilidade de vermos coisas que edificam, mesmo em coisas que não são feitas essencialmente por cristãos. Calvino afirma que tudo que é bom vem de Deus, não importa de onde vem. Então, precisamos ter esse critério. Edifica? Se edifica, vale a pena. Então, posso usar isso com o devido senso e colher as lições que me são importantes, que me são necessárias. E
Um terceiro ponto, não me domina. Aqui é fantástico, não me domina. Então, se eu assisto uma série, por exemplo, eu tenho controle suficiente para parar isso na hora certa, para, por exemplo, cortar, né, esta série para que eu possa participar de algum trabalho da igreja que está ocorrendo, ou eu fico ali, independente do que tenha, porque eu quero terminar aqueles episódios que me chamam tanta atenção. Então, você está nos dominando, você está nos viciando, é complicado. Então, mesmo nas coisas que são lícitas, percebam as coisas que são permitidas. Devemos observar esses três critérios. Convém, edifica, não está me dominando. E, por outro lado, há coisas que são permitidas, mas que não devem ser feitas porque podem escandalizar outros irmãos. Isso é um ponto muito importante. E aqui eu quero ler o texto de Romanos 14, 1 a 3. Note que o contexto aqui é no contexto de outra coisa, mas se aplica muito bem ao uso da liberdade cristã. Se você pegar e ler o capítulo 14, versículos 1 a 12, você vai perceber que ele está tratando sobre a tolerância para com os fracos na fé. E eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos que dizem assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Anotem que se você é vegano, por exemplo, você não deve considerar como pecador aquele que come carne. Se você come carne, não deve considerar como pecador aquele que é vegano, né? Então, acolhei, né? Acolhei aquela pessoa que é débil na fé. O texto, e me permitam ler mais alguns versículos, prossegue dizendo: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia para o Senhor, e um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. Porque, notem, nenhum de vós vive para si mesmo ou morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu que desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de vós dará contas de si mesmo a Deus. Então, notem que nós não devemos julgar uns aos outros em relação a estas coisas. Porém, se tiver alguém que é débil na fé, cuja consciência se escandalize, não custa para nós não fazermos, ainda que seja lícito. O texto vai dizer lá no versículo 15: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, note, vou dar um exemplo clássico aqui. Se você vai matar um frango e a pessoa diz, olha, eu não como frango que é destroncado. Isso fere a minha consciência. Aí você vai lá só de bronca destronca o frango, né? Você está fazendo seu irmão pecar. Então, é lícito você destroncar o frango? É lícito. Mas não custa nada você cortar o pescoço dele também, para não escandalizar aquele irmão que é débil ou é fraco na fé. Então, até das coisas que são lícitas, que podemos fazer, nós devemos ter um cuidado para que, ao fazê-la, nós não provoquemos e não desviemos aquele que é fraco na fé. Notem que a nossa vida é pautada no amor e a gente já não vive para nós mesmos, né? Paulo diz: tendem honra uns aos outros do que a si mesmos. Próxima pergunta: qual é o dever de uma esposa de diácono? Interessante que num texto que fala sobre a diaconia se estabelece também o dever das mulheres. Então, vou ler o texto, 1 Timóteo 3, 8 a 11.
Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. E aí vem o texto falando sobre as mulheres. Muita gente acredita que esse texto fala sobre diaconisas. No entanto, não precisamos entender necessariamente assim. É possível que o texto esteja falando sobre as esposas dos diáconos, né? Quanto às mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, esse é, biblicamente, o dever de uma esposa de um diácono, assim como o dever de um diácono. Próxima pergunta: qual é a responsabilidade de um diácono e suas funções? Também esse assunto foi trabalhado nos vídeos que foram apresentados. Nós vamos acrescentar aqui, talvez com uma outra nomenclatura, 4 coisas. Primeiro, pontualidade. Então, os diáconos são aqueles que acolhem os irmãos, os que acolhem os visitantes estando à porta da igreja. Então, são aqueles que formam esta comissão de recepção. Portanto, um dos itens necessários ao diácono é que seja pontual. Ele pode indicar lugares, providenciar bíblias ou inários àqueles que não estiverem. Uma segunda responsabilidade é a proatividade. Se surgir alguma necessidade imediata, né, os diáconos devem ser aqueles que procurem atender de pronto essa necessidade, seja ela qual for, e se ela estiver ao seu alcance. Por exemplo, deu um problema no som A, eu como diácono não entendo de som, mas tem um irmão que entende de som. Então você vai ter, irmão, olha, está dando problema ali na transmissão da live, dá uma olhadinha, veja se você consegue acertar essa questão. Então, o diácono é aquele que enxerga a necessidade e com proatividade age de modo simultâneo para resolver essa necessidade. Se entrar alguém embriagado, procurar acalmar essa pessoa. Geralmente os diáconos têm feito isso, e até mesmo aqueles que estão embriagados respeitam o culto, né? Tentar acalmar, mas se não conseguir se acalmar discretamente, convidar para sair do ambiente, não atrapalhe a ordem do culto. A arrumação dos elementos da mesa da Santa Ceia, né? Função dos diáconos, preparar o vinho, preparar o pão, né? Fazer com que isto chegue à mesa, que esteja bem cuidado, né? Pode fazer isso em companhia e com aquele que está cuidando da igreja, né? O zelador da igreja, mas é função diaconal estar preparando os elementos da ceia. Levar o gasofilácio à frente também, para que ali sejam depositadas as ofertas, né? Acompanhar o tesoureiro no momento da retirada dessas ofertas do gasofilácio. Vigiar na porta e adjacências da igreja para verificar se não houve a entrada de algum elemento estranho mal intencionado. Por exemplo, na escola dominical, nós temos crianças que ficam ao fundo e temos os irmãos que ficam na nave do templo. De repente, alguém pode entrar e ir até a sala das crianças, ou alguém pode entrar e ir até os banheiros. Então, a gente precisa estar atento à entrada de elementos estranhos, porque hoje vivemos num mundo em que há pessoas mal intencionadas que muitas vezes vêm justamente na igreja, né? E vêm para cometer algum ato infracional, algum crime ali nas adjacências da igreja. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a essa entrada de elementos estranhos, né? Porque a única pessoa que está olhando para a igreja de modo geral enxerga é o pastor, né? Que fica lá de costas, né? Para o fundo da igreja, fica de frente para o fundo da igreja, né? Então ele enxerga, mas nem sempre ele consegue tomar providências, mesmo avisar os diáconos. Então é importante ter um diácono de escala, de plantão, na porta da igreja, para que ele possa observar se não existe nenhuma intercorrência que exija a sua ação. A principal função do diácono. Então, nós já vimos isso, quando vimos o artigo lá da CIPB, só enfatizando a arrecadação de ofertas para fins piedosos, cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Importante estabelecer aqui, ó, cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Importante que os diáconos visitem aqueles irmãos que estão impossibilitados de
ver a igreja, veja se há alguma necessidade que precisa ser atendida pela igreja. Esse é um trabalho bastante importante. A gente sabe que na agenda corrida do século XXI é difícil encontrar tempo, até mesmo para a gente bancar as nossas necessidades de sobrevivência. Mas, se possível, né, reservar aí um tempinho, ao menos uma vez por mês, para visitar essas pessoas e saber se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, né, se a igreja precisa acolher alguma de suas necessidades. Próxima pergunta, vamos lá. É possível um diácono ser diácono sem frequentar todos os trabalhos da igreja? Bem, a Bíblia nos exorta, em Hebreus 10, 25, a não deixarmos de congregar, tanto mais quanto o dia de Cristo se aproxima. Como o pastor, presbítero e diácono é oficial da igreja e é modelo do rebanho, é importante que ele esteja presente na igreja sempre. Entretanto, nós sabemos que há responsabilidades que as pessoas assumem com escalas de trabalho, por exemplo, e essas escalas de trabalho impedem a pessoa de estar ali todos os dias. Então, não é condição obrigatória a frequência em todos os trabalhos da igreja para exercer o oficialato. Entendemos que há momentos em que a pessoa, por razões de trabalho ou de escala de trabalho, não pode estar ali presente. Mas em se podendo estar presente, é importante estar presente sim na igreja, né? Como disse, nós oficiais somos os líderes, somos aqueles que são espias fiéis, né, do povo de Deus. Somos aqueles que devem enxergar a distância, né, ter visão para os horizontes de Deus e para as possibilidades de Deus. Devemos ser aqueles que estimulam o povo de Deus a ir além, a enxergar além e a crer para além dos horizontes, para crer além das possibilidades. Então, é importante que nós lideremos e sejamos exemplos nesse aspecto. O diácono pode pregar a palavra de Deus? Bom, não é essencial que o presbítero regente ou diácono seja um pregador da palavra de Deus. Então, é uma questão de dom e, às vezes, não se tem o dom de pregar ou de ensinar. E não existe problema nenhum em não ter esse dom. No entanto, também não existe nenhuma proibição para que diáconos preguem. E há dois exemplos clássicos na Bíblia: Estevão, né, e Filipe. Eles eram diáconos, eram evangelistas, eram pregadores do evangelho, né, e com conhecimento tremendo da palavra de Deus, sendo usados poderosamente pelo Espírito Santo para estas funções. Então, embora não seja condição, né, sem a qual o presbítero regente ou um diácono pode ser eleito, né? Ele não precisa ser pregador para isso, mas se ele se sentir vocacionado, ele se preparar, ele pode sim pregar e deve também, sobretudo, evangelizar. E evangelizar não é responsabilidade só de pastor, de presbítero, de diáconos, é de toda a igreja, né? Toda a igreja é chamada para compartilhar pelo testemunho e por suas palavras o evangelho de Cristo. Ah, a Bíblia afirma que o diácono não pode ser dado a muito vinho. Qual a relação do oficialato da igreja com bebidas alcoólicas? Olha, isto vale para pastores, presbíteros, diáconos e membros da igreja. E nós devemos considerar algumas verdades bíblicas em relação a isso. Primeiro, a Bíblia de fato não proíbe o uso de bebidas alcoólicas, né? O texto mesmo que fala sobre o diácono diz que ele não seja dado a muito vinho. Agora, em toda a palavra de Deus, nós vamos observar que ela determina, e aqui não existe negociação quanto a isso, ela determina a moderação. 1 Timóteo 3,8 vai nos dizer o seguinte, vamos ler a palavra, 1 Timóteo 3,8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, nem cobiçosos de sorte da ganância. Então, a Bíblia estabelece medida. Provérbios 21, e esse texto ainda é mais forte do que diz respeito ao uso de bebidas alcoólicas. Provérbios 21. Diz assim a palavra de Deus: O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Alvoroçadora. Todo aqueles que por eles é vencido não é sábio.
Então, note que, mais uma vez, a Bíblia vai apontar para os efeitos deletérios, né, do vinho e da bebida forte, dizendo que ele é escarnecedor, é alvoroçadora, e que aqueles que são dominados, né, pela bebida, seja ela qual for, eles não são sábios, né? Não são sábios. E, por outro lado, pode se tornar irrepreensíveis. Pode se tornar repreensíveis, quando o dever do membro da igreja, pastor, presbítero e diácono é ser irrepreensível. O segundo ponto é, embora não seja proibido, o uso em público geralmente é associado a excessos e torna-se difícil discernir se você está tomando bebida publicamente, né? Se você está tomando pouco ou muita bebida. Se alguém me ver, por exemplo, numa lanchonete com um copo de cerveja, ela pode olhar e dizer: nossa, o pastor da igreja presbiteriana está enchendo a cara. Você vai dizer: nossa, mas isso diz respeito à minha consciência, eu sei o quanto eu tomo, eu não sou dominado. No entanto, você pode estar ferindo a consciência de alguém. Se você está ferindo a consciência de alguém, você deve se privar de fazer isso. Porque, sobretudo, está o amor que nós devemos ter de uns para com os outros. Então, ele não vai saber se você está sendo dominado ou não, se você está naquele ambiente. Então, o seu uso em público geralmente é associado a excessos, tornando-se difícil de discernir se você está bebendo socialmente, bebendo pouco, moderadamente, ou se você está ali bebendo como as demais pessoas estão bebendo, enchendo a cara. Nossa liberdade cristã está limitada pelo amor ao próximo. Então, muitas vezes alguém olhando vai se escandalizar em vê-lo bebendo em local público, né? Então, tome cuidado em relação a isso, de preferência, não faça isso publicamente, né? Tenha muito cuidado com a questão da bebida alcoólica. E eu considero assim, para o cristão, a seguinte pergunta: nós precisamos disso, né, para que seja produzido em nós algum efeito que não é produzido pela presença do Espírito Santo em nós? Então, as pessoas bebem para ficar alegres, o fruto do Espírito é a alegria, né? Nós não precisamos da bebida para ficar alegres. Pode ser um gosto pessoal, pode, mas por que fazê-lo publicamente, né? Vêm os três critérios: convém, edifica, me domina. Então, concluindo este assunto, uma pergunta bastante importante: é determinante que o oficial, caso queira usar moderadamente algum tipo de bebida alcoólica, caso queira usar moderadamente algum tipo de bebida alcoólica, o faça em sua casa, no recinto do seu lar. Agora, note, mesmo no recinto do nosso lar, é preciso tomar muito cuidado, pois os filhos nem sempre têm discernimento sobre a forma e a quantidade que usamos. Eu conheci uma jovem que era de uma igreja presbiteriana em Tatuí. Ela trabalhou conosco uma época, cuidando do meu filho, e ela se envolveu em vícios, tanto do tabagismo quanto do alcoolismo. E eu me encontrei com ela e perguntei: mas quando é que isso começou na sua vida? E ela disse: olha, meu pai pedia que eu colocasse cerveja no copo para ele, e antes de eu entregar o copo para ele, eu tomava um gole. E foi aí que começou o meu vício pelo álcool. Meu pai pedia para eu acender o cigarro para ele. Eu acendia e dava uma tragada. E foi aí que começou o meu vício com o tabagismo. E quando eu a encontrei, ela estava totalmente tomada pelo vício do alcoolismo, tabagismo e outras coisas mais. Notem, tudo começou de forma inocente, dentro da própria casa, né, com a tolerância do pai em relação ao experimentar tanto o cigarro quanto a bebida. Então, mesmo que você use na casa, né, se você tiver filhos pequenos, note que os seus filhos estão te observando. Uma outra coisa que é bastante séria é que o alcoolismo, né, é algo hereditário. Então, se alguém na família que foi alcoólico ou alcoólatra, é preciso muito cuidado, porque nunca se sabe se alguém terá essa disposição, esta propensão a ser alcoólico ou alcoólatra. Então, é necessário muito cuidado em relação à bebida. Está comprovado cientificamente que bebida alcoólica para pessoas menores de 21 anos afeta o seu desenvolvimento cerebral. Então, meus queridos, de fato, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso.
que apesar de não ser proibida na palavra de Deus, recomenda-se a moderação, o discernimento, o critério, a sabedoria no seu emprego e no seu uso. Como saber se tem vocação para o diaconato? Muito importante a pergunta. Então, há dois aspectos dessa vocação. Primeiro, o interno. Você precisa saber se internamente você tem essa vocação. Então, a gente estudou sobre os ofícios de diácono, nós assistimos diversos vídeos, você já tem ouvido a palavra de Deus há muito tempo. Então, com base nisso tudo, você se sente chamado a desempenhar essas funções, com todos os seus privilégios e responsabilidades? Se você se sente chamado, se isso está ardendo no seu coração, isso é uma evidência de que Deus o chama e Deus o vocacionou para esse ofício. Em segundo lugar, a vocação externa, a assembleia da igreja, após orar por voto secreto, se ela te indicar, é evidência que o povo de Deus viu este dom em você para exercer esse ministério na igreja. Então, temos que confiar na ação do Espírito Santo na vida da igreja. E se a igreja observou isso, é um bom sinal. É um sinal de que você é chamado. Mas, pastor, e se eu me sinto vocacionado e a igreja não me eleger? Você pode continuar servindo da mesma forma como se diácono fosse, porque o serviço é de todos nós na igreja. E a igreja, no momento oportuno, com certeza verá isso, reconhecerá isso e te elegerá para esta função. Mas se eu não me sinto vocacionado e a igreja me eleger, você é convidado a dizer sim ou não, porque as coisas caminham nessa direção. Primeiramente, a vocação é interna e, em segundo lugar, ela é vista ou é reconhecida pela igreja. Como falar, agir, servir, se relacionar, usar redes sociais enquanto oficial da igreja? Bom, o termo diácono significa serviço. Dessa forma, todo o nosso proceder deve refletir a disposição de servir. Então, todos os membros e, de forma geral, os diáconos são chamados à disposição de servir. Nosso falar deve ser com sabedoria, ponderação, discernimento, bom senso, não é? Tudo isso Deus nos dá e, se pedirmos, Ele nos acrescenta dia a dia. Sabedoria, ponderação. Nosso agir deve ser com discernimento e bom senso. Nossos relacionamentos saudáveis e edificantes, né? Não é que nós não possamos nos relacionar com pessoas que são de fora da igreja, mas devemos ter o critério suficiente para estar com pessoas saudáveis, né? Pessoas que edifiquem, pessoas que acrescentem, né? Em relação ao uso das redes sociais, isso é muito importante. As redes sociais hoje são uma extensão daquilo que nós somos, e as pessoas nos veem, especialmente se temos o costume de postar nosso dia a dia, nossas preferências, nossos gostos, né? Então, tudo quanto postamos vai falar um pouquinho de quem nós somos, e às vezes até de quem nós não somos. Especialmente as mídias sociais mostram mais o que não somos do que somos. Então, importante entender que Deus nos chamou, né? Deus nos chamou para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós proclamamos essas virtudes no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso agir, nosso proceder, nosso responder a determinadas situações e também naquilo que nós postamos. A pergunta básica é: aquilo que eu estou postando em redes sociais, ele está proclamando as virtudes de Cristo? Está proclamando as virtudes daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz? Ou não? Feito isso, eu creio que não preciso dizer o que pode e o que não pode. Então, a questão básica é essa: vou publicar o que eu estou publicando reflete os valores da palavra de Deus e as virtudes daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz de Cristo? Essas recomendações não é só para pastores, presbíteros, diáconos, valem para todos os membros da igreja, mas de modo especial aqueles que são os líderes, aqueles que são os oficiais. Finalmente, a última pergunta: um diácono eleito pela igreja pode não ser ordenado? Não só um diácono. Pastores, presbíteros e diáconos, antes da sua ordenação, passam por um exame. Os pastores são examinados pelo presbitério. E se o presbitério julgar
que não deve ordená-lo por N razões, os pastores, embora tenham feito seminário, eles não serão ordenados. Eles podem ficar um tempo a mais de experiência, podem ser licenciados, né? Mas não serão ordenados. Pastores, presbíteros e diáconos, uma vez eleitos, são também examinados pelo conselho, antes da sua ordenação. E examinados pelo conselho, podem, caso seja observada alguma irregularidade na eleição ou ausência de idoneidade no eleito, podem não ser ordenados, né? Podem ficar mais um tempo de experiência e ser ordenados ou uma outra ocasião, ou não ser ordenados. Então, sempre existe esse exame preliminar. Mas é importante nessa escala de coisas, né, que ao ser instruídos sobre o ofício, nós nos vejamos se temos de fato a vocação. Ao responder à eleição da igreja, nós respondamos com consciência o sim ou o não. E uma vez respondido, dificilmente alguém que já foi preparado, que está consciente, né, dificilmente ao ser examinado pelo conselho, ele será reprovado. Eu espero, meus queridos, que nessa nossa aula sobre princípios da Constituição, princípios de liturgia, nessa aula de resposta às questões propostas, nós possamos ter ampliado um pouco mais nosso conhecimento sobre este importantíssimo assunto. Que Deus abençoe os irmãos e que Deus nos abençoe na assembleia próxima, que será no domingo dia 10, em primeira convocação, ou no domingo 17, em segunda convocação. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora àqueles que se inscreveram e indicaram sua vocação para o diaconato, se seus nomes podem ser divulgados antes da votação, de tal forma que a igreja tenha uma diretriz daqueles que se acham vocacionados. Por favor, me respondam no particular, para que nós possamos, enquanto pastor, enquanto conselho, dar esse direcionamento ao povo de Deus, de que os irmãos fizeram o curso, de que os irmãos se acham vocacionados, de que os irmãos estão preparados para serem oficiais da igreja. Tá? Então, todos os que se inscreveram para o ofício do diaconato, tragam essa informação a mim, através do meu WhatsApp em particular, para que nós possamos, então, levar ao conhecimento da Assembleia no próximo domingo. Que Deus abençoe aos queridos. Muito obrigado pela companhia nesses 4 vídeos e espero que continue conosco nos outros 14 vídeos que teremos, que assim a gente conheça mais o que a palavra de Deus nos diz sobre os importantes ofícios da Igreja Presbiteriana do Brasil. E Deus abençoe, oremos pela nossa Assembleia e seja um dia significativo para a vida dos irmãos e histórico para a vida da nossa igreja. Deus abençoe.